É um árduo caminho, não é mesmo? Em 2 negócios, então, é desafiador. Começa agora o Empreender em Dose Dupla, programa que mostra a saga daqueles empreendedores que não se intimidam com as adversidades e abrem frentes diversas de negócios. Eu sou Camila Xavier e você é muito bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Ivo Neves, diretor da SG4, empresa especializada em gestão e sustentabilidade. Mas antes da gente conversar com o Ivo, nós vamos acompanhar a saga do Carlos Maximiliano, que tem 3 negócios. Isso mesmo, vamos conferir. Meu nome é Carlos Maximiliano, eu tenho 42 anos, eu sou biólogo de formação, mas hoje a minha profissão principal é ser gestor de 3 empresas. A minha trajetória no empreendedorismo, ela começou por acaso. Eu era professor universitário, eu morava em outro país, eu voltei para cá para poder dar aula, trabalhar numa universidade particular. E o ensino à distância ele começou a crescer muito naquela época e eu percebi que eu ia ser demitido em algum momento. Vários amigos meus estavam sendo demitidos. No mesmo momento, na mesma época, eu também estava estudando para concurso e eu nunca consegui passar no concurso que eu desejava, né? E aí tinham 2 problemas. Um, que eu sabia que a qualquer momento eu seria demitido por causa do ensino à distância. E o outro problema é que as pessoas que a gente estava formando na faculdade tinham um nível muito baixo, principalmente na questão de saber fazer o que a profissão deveria saber fazer, né? Então, por exemplo, vamos supor que você formou em biomedicina lá, por exemplo. A pessoa não conseguia rodar um exame de laboratório, né? Formava, tinha um diploma e não conseguia resolver o problema. Então, a gente percebeu que existia uma falha dentro do mercado na área da saúde, que eram pessoas que estavam sendo formadas, mas não tinham capacidade técnica de performar, e essas pessoas, quando batiam no mercado de trabalho, não conseguiam se posicionar, não conseguiam ser contratadas, e aí acabavam tendo outros tipos de emprego fora da atividade principal. Então, definitivamente, não foi porque eu quis, né? Foi porque eu percebi essas mudanças, né? Essas oportunidades, e existia uma pressão sobre mim naquela época. A ideia inicial era começar na área da saúde por causa da minha formação. Eu sou biólogo de formação, eu trabalhei 4 anos nos Estados Unidos na indústria farmacêutica, desenvolvendo medicamentos para HIV. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando na área da saúde. Então, eu já tinha um público, né, ex-alunos, que poderiam ser meus primeiros clientes. Eu acordo por volta de mais ou menos 4 horas da manhã, e aí uma das empresas que eu tenho de marketing digital, então, geralmente, nesse momento, eu vou analisar as campanhas que estavam rodando durante o dia anterior, né? Então, vou ver como que está ali, para já ter uma ideia do que vai ter que ser otimizado no dia. E aí, quando dá mais ou menos em torno ali de 6 horas da manhã, né, eu já tomei meu café da manhã, eu vou para a academia, vou malhar, e aí eu chego no escritório por volta de 7, 8h30, né, depende muito de como que foi até chegar lá. Aí eu vou começar a resolver normalmente as coisas do Isax, né? O Isax, como é a empresa maior, onde está a maior quantidade de clientes, que traz maior retorno financeiro, eu vou cuidar das atividades do Isax. Aí quais são as atividades que eu cuido? O Isax, os funcionários começam a chegar por volta de 10 horas da manhã. Então eu vejo quais foram os relatórios que foram gerados no dia anterior. Então, por exemplo, como eu cuido da gestão, quantos contratos foram fechados, se estávamos fazendo campanha, se essa campanha estava tendo resultado, estava trazendo cliente, trazendo lead, né, ou não, e se esses leads estavam sendo convertidos em clientes, né? E aí, a partir daí, eu começo a traçar as estratégias do que precisa ser feito naquele dia lá, e nenhum funcionário ainda chegou na empresa. A partir do momento que os funcionários chegam na empresa, eu faço micro-reuniões com eles. Desse momento, que deve começar aí mais ou menos por volta das 11 horas da manhã, quando todos os funcionários já estão fazendo a parte operacional, aí eu saio 100% da parte operacional e aí eu foco muito na parte de network. O que eu acredito hoje, o mais importante hoje para um empresário conseguir ser bem sucedido, ele tem que ter uma rede de network muito forte, porque você não consegue fazer as coisas sozinho, você precisa de parcerias. Meio-dia, né, eu já paro para comer, 12h30 eu já volto. E aí, quando dá mais ou menos ali 1h da tarde, eu vou voltar para ver como que estão as ações, como estão as operações do Isax, ver se elas estão rodando ou se alguma coisa ficou parada. Se tiver tudo funcionando, é a hora de eu começar a trabalhar na Enchme, que é a empresa de marketing digital.
Então a minha esposa, a minha sócia na Enchme, né? Dentro do Isaacs eu tenho um outro sócio, que é o Joaquim, mas o Joaquim fica mais na parte pedagógica, eu fico mais na parte de gestão, ele fica na parte pedagógica. Então eu converso com a minha esposa, né? A gente vê como é que... Eu já vi as campanhas 4 horas da manhã, já sei o que está acontecendo. A gente vê o que os clientes estão demandando da gente também e a gente começa a ajustar as operações da Enchme. O marketing digital ele tem essa facilidade, né? Então eu posso fazer de qualquer lugar, né? Eu posso fazer a qualquer momento. É lógico, existem responsabilidades, mas é bastante flexível. Se eu ver que eu não vou dar conta, aquilo que seria a minha parte dentro da empresa, eu tento transferir para a minha esposa, que é minha sócia lá dentro. E aí ela vai tentar, junto com outros freelancers que a gente tem, né, outros parceiros, às vezes a gente precisa de distribuir essas demandas para conseguir dar conta das demandas dos nossos clientes. Nós temos a terceira empresa, que é a Guspel, que é uma clínica de estética. Só que a Guspel, ela nasceu por uma demanda da empresa inicial do Isaacs. O curso mais vendido aqui era uma pós-graduação na área de estética. E a gente precisava que esses nossos alunos eles tivessem uma experiência real. Não sei se você lembra, mas o que me fez sair e ser empreendedor é porque eu tinha percebido que lá atrás as pessoas não estavam conseguindo desenvolver a profissão delas. Então, se eu viesse para cá, para o mercado, só para dar aula, como todo mundo estava fazendo, né, as pessoas não iam conseguir performar, elas não teriam essa experiência, capacitação profissional prática de fato. Então, a gente viu a necessidade que a gente precisava de uma clínica. E aí na Guspel, talvez por sorte, a gente teve uma grande facilidade, que foi o fato da esposa do meu sócio, ela ser uma gestora de uma clínica de cirurgia plástica no Distrito Federal. Então ela já tinha todo esse know-how. A gente basicamente só teve que alocar recursos. Nós pegamos os recursos que nós tínhamos aqui dentro, investimos para poder formar uma clínica lá no Conjunto Nacional, e ela já tinha toda a capacidade, não necessariamente a capacidade técnica, mas a capacidade de gestão, né? Quem faz a parte operacional lá são enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas que nós contratamos para poder fazer os procedimentos estéticos. Na Guspel, eu vou lá poucas vezes, é muito raro eu ir lá na Guspel, né? Existe mais uma questão que a gente conversa entre, né, os familiares sócios, digamos assim, né? Porque é eu, meu sócio, a esposa dele, né? A minha esposa só participa da Enchme. A gente conversa ali o que precisa ser resolvido na parte de gestão para que a parte operacional não tenha nenhum tipo de problema. A Clínica Guspel surgiu esse ano. A gente teve duas coisas se uniram, né? A nossa necessidade da prática dos alunos do Isaacs e o fato do meu sócio ter uma esposa que tinha uma vasta experiência na área de gestão de clínicas. Então a gente sentiu confiança que dava certo, né? Então a gente viu que o mercado é aquecido, né? Tem gente que fica falando que a área de estética está saturada e a gente está percebendo que é muito pelo contrário. Como está aumentando a quantidade de clínicas de estética, mais pessoas estão conhecendo os benefícios da estética e mais pessoas estão entrando dentro do mercado. A clínica ela oferece procedimentos corporais e faciais, principalmente, dentro da estética avançada. Então ela pega tanto aquela parte que é não invasiva, também como a parte invasiva também. Então, para ser mais específico, então, por exemplo, aparelhos, laser, né, retirada de manchas de pele, preenchimento, botox, fios de sustentação, aplicação de enzimas, radiofrequência. A clínica é bastante completa. A proposta do Isaacs é atender principalmente aquelas pessoas que estão dentro de 3 áreas. São pessoas que estão na área de laboratorial, onde eu incluo farmacêuticos, biomédicos, biólogos, são os principais. Na área de estética, além desses 3, entre fisioterapeutas, estetas e dentistas, né? E também atuamos na área de nutrição, são os nossos tripés, são essas 3 áreas. Então as 3 empresas, elas não são aleatórias, elas estão todas alinhadas com a cronologia do negócio inicial. Elas só foram se separando porque foram aparecendo operações que conseguiam se sustentar sozinhas. E, logicamente, o mais importante de tudo,
tive bons parceiros que puderam me ajudar na parte operacional e eu me concentrar na parte estratégica. Bom, a gestão dos meus empreendimentos só é possível porque eu tenho muitos colaboradores. Seria impossível uma única pessoa tomar conta de tantos processos para poder realizar isso daí. Aqui dentro da Clínica Gusper, por exemplo, eu praticamente não venho aqui. Lá da sede do Isaacs, a gente tem uma equipe lá de marketing digital, onde a gente cuida da captação de clientes para cá. O meu papel dentro desse empreendimento é até chegar aqui, até chegar no balcão. Daqui em diante eu não mexo com mais nada. Para poder conseguir conciliar todas as empresas, nós usamos muito o Notion. Através do Notion a gente consegue compartimentalizar cada um dos projetos e seguir se esses projetos eles estão sendo desenvolvidos ou não. Existem várias outras ferramentas que utilizamos também de gestão, mas o Notion é a principal. Eu acredito que o maior desafio para quem trabalha com múltiplos empreendimentos é justamente a parte de normativa, a legislação. Cada tipo de empreendimento vai ter uma legislação diferente e você tem que estudar tudo, você não pode estudar só um pedaço de cada uma delas. A parte tributária também é bastante complicada, tipo de serviço, se vai ter produto, não vai ter produto, Essa é a parte mais difícil, sem contar a questão também de muitas das normas não fazerem muito sentido. Na área da saúde mesmo, tem muita norma assim que ela é muito exagerada perto do risco que realmente oferece. E aí isso encarece muito todo o processo, coisa que poderia ser um pouco mais simplificada. A maior parte da captação de clientes aqui é através de redes sociais, principalmente as mais comuns que vocês já conhecem. Eu faço a parte mais estratégica. Aqui o pessoal faz a captação de conteúdo. A minha dica para quem quer empreender em mais de um negócio, primeiro estabeleça o primeiro negócio, espere ele ficar consolidado. Quando ele estiver consolidado, você pode pensar em outros tipos de outros negócios, mas sempre você vai precisar de bons sócios. Se você não tiver sócios que você possa confiar, sócios que trabalhem bem, sócios que estejam comprometidos com a ideia, não vai dar muito certo. A não ser que, lógico, você seja tipo um Elon Musk, que você já tenha construído muito dinheiro e aí você pode contratar administradores e pagar muito bem todos eles. Mas não é o caso que acontece com a maioria dos empresários no Brasil. Para ser empreendedor de sucesso, não tem segredo. Quanto mais cedo você vai errar, então quanto mais cedo você errar, melhor é. Então você precisa ter duas coisas que parecem ser antagônicas. Você precisa de ter o quê? Cautela, mas excesso de cautela te atrapalha. Mas você também precisa de ter o quê? Visão. Precisar saber aonde você quer chegar para que isso abra oportunidades e você consiga ir em frente. Os meus planos para o futuro é eu ter independência geográfica. Eu fiquei durante muitos anos trabalhando muito para poder fazer com que esses negócios fossem consolidados. Eu fui cada vez mais me especializando em trabalhar na parte de gestão, onde eu não sou mais operacional, então aos poucos eu estou conseguindo fazer com que esses processos funcionem comigo à distância. E o meu maior sonho é esse, continuar vendo as minhas empresas funcionando, continuar vendo as pessoas tendo satisfação com o serviço que eu ofereço e eu posso usufruir a vida que eu sempre quis. Eu gosto de surfar, por exemplo, então eu gostaria de morar perto da praia. A minha família, a maioria dos meus familiares são concursados públicos, então sempre vou ter que voltar a Brasília, mas acho que esse aí é o maior sonho, a independência geográfica e a manutenção dos processos acontecendo comigo à distância. Empreender é algo muito desafiador, muito difícil, mas o medo ele é necessário, a pressão ela é necessária. Quando você parte para poder empreender, você não tem um plano B. Inicialmente você tira dos seus próprios recursos e aí depois você tenta outras fontes de renda para poder tentar expandir o negócio, mas o início foi dentro dos próprios recursos. Ser um empreendedor em dose tripla? Possível eu sou um empreendedor em dose tripla, mas você nunca vai conseguir fazer tudo. Então, no final das contas, você acaba sendo um gestor de processos, Esse que vira a sua função principal. Ufa, hein? Empreender é a palavra-chave na vida do Carlos Maximiliano, não é mesmo? A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos ampliar o debate sobre isso com o Ivo Neves, diretor da SG4, empresa especializada em gestão e sustentabilidade. Não saia daí, eu já volto.
O Empreender em Dose Dupla está de volta e agora nós vamos conversar com o Ivo Neves, diretor da SG4, empresa especializada em gestão e sustentabilidade, sobre o negócio do Carlos Maximiliano. E Ivo, o Carlos não tem apenas 2 negócios, mas 3 empreendimentos, né? Como ele concilia aí 3 empreendimentos é mais complicado, né? Para o empreendedor, né, que amplia seus negócios em mais de uma frente, há uma linha a seguir, um caminho, um passo a passo ou não? Pode misturar ali os empreendimentos sem problema. O que você acha? Camila, eu acredito que sim, é possível, né? Um empreendedor que tem a habilidade de contratar pessoas, de conduzir um processo, ou um projeto, ou algum produto, e ele consegue fazer isso, né, de uma forma diversa, é perfeitamente normal. O que é importante aqui, né? A gente falar de organização, de disciplina e de gestão, porque ele precisa de uma boa agenda para poder dar atenção a cada um dos negócios. Então, obviamente, que é o mais novo, talvez, demande nesse momento mais energia da parte dele. Mas é normal, mas é importante que ele, né, naturalmente, e deu para perceber aqui pela entrevista, que ele é organizado e que se desafia neste caminho e que está crescendo, né? Isso é muito importante. É verdade, Ivo. E o Carlos teve o cuidado de ir linkando muito bem os seus negócios, né? E acaba que um é uma espécie de braço do outro e vai ajudando. Mas mesmo assim, o segredo para dar certo é ter uma boa gestão ou precisa ter algo a mais? Olha, o que é importante? Se ele está linkando isso, para o negócio é interessante porque, com boa possibilidade, ele está usando o mesmo staff dele, né? O time administrativo, para, com a experiência dos outros negócios, ajudar os novos negócios. A gente sabe que um novo empreendimento, né, uma nova empresa, no início, é como um bebê, né? Ele está engatinhando, ela está construindo ali a sua forma de caminhar e precisa de apoio do time. E ele, naturalmente, sozinho não vai conseguir fazer isso, né, de uma forma, né, individual. O importante é usar o staff, a experiência dos outros negócios, para que esse processo caminhe e vá crescendo com o tempo. Nós que somos empreendedores sabemos que o negócio é como se fosse uma pequena árvore, ela precisa ali ser regada, cuidada, para que ela cresça. E isso é importante quando você tem, né, um time já existente em outros negócios. Se ele está fazendo isso bem, eu acredito que sim, a chance, né, dessas 3 empresas ganharem musculatura com o tempo é muito maior. A minha dica é essa, sempre, é de usar um time unido, com objetivo comum e fazendo com que o processo ganhe aí caminho e força, né, com o tempo. Sim, e empreender em mais de um negócio muitas vezes é consequência de como os negócios vão tomando rumo, né? Mas como saber quando o empreendedor pode e deve se arriscar em mais de uma operação? Olha, Camila, eu normalmente dou recomendações, né, para empresários, inclusive amigos. Eu também tenho aqui 3 empresas, né? Então, eu sei como esse processo acontece. Eu, naturalmente, e por um perfil aí, cada empresário tem um perfil de ou um apetite ao risco, mas é muito bom que o primeiro negócio ou o segundo negócio já esteja equilibrado, você já tem ali uma estrutura de venda sólida, uma margem bem construída, um fundo de risco, por exemplo, já bem estruturado, uma equipe sólida. Então, quando você já tem um negócio já mais estruturado, é mais garantido que os demais assim, sejam suportados, né, apoiados por esse primeiro ou segundo negócio. Isso é muito importante. Eu conheço, né, empresários que iniciaram 3 grandes negócios ao mesmo tempo. É claro que o risco é maior, mas como eu falei, cada empresário tem um apetite ao risco. E conheço histórias de muito sucesso de empresários que iniciaram 3 projetos ao mesmo tempo, 3 empresas ao mesmo tempo e deram certo. Agora é mais arriscado. Então vai muito do perfil desse empresário, né, o perfil do empresário para construir essa jornada. Com certeza, né, o Carlos, e pela descrição de como ele conduziu, ele vem aí linkando negócios que estavam dando certo. Isso dá mais segurança ao empreendedor, isso faz com que ele consiga conduzir melhor os novos negócios. E o Brasil é um país de empreendedores, né? Os números estão aí para provar. A tendência é termos cada vez mais empreendedores com vários mix de negócios? Sim, Camila, eu vejo isso muito, né, dos meus amigos empresários. Né? Muitos deles, eles implementam e colocam novos negócios na carteira. O empreendedor, ele já tem uma característica já de risco, de olhar o mercado, e quando ele olha uma oportunidade, muitos vão.
É claro que outros são mais conservadores, não há problema algum. Mas no meu ponto de vista, em relação à sua pergunta, eu acredito muito que o Brasil é um país que está aumentando o número de empreendedores, o que é muito bom, importante, porque gera empregos, gera desenvolvimento. E eu acredito muito que no futuro nós teremos um Brasil com muito mais empresas, né, bem estruturadas e que além de gerar emprego, gera desenvolvimento, crescimento do nosso país. Sim, muito bom. E muitas pessoas, Ivo, têm aí dificuldades na hora de gerir o tempo, né? Como fazer isso bem feito para pessoas como o Carlos aí, que tem 3 empreendimentos? Camila, assim, cada negócio dele com certeza exige dele uma quantidade de tempo para manutenção. Com certeza, um negócio que já existe, que já está ali consolidado, que foi o primeiro negócio dele, já exige menos em horas da atenção. O segundo negócio, com certeza, que já está se fortalecendo, exige um pouco mais. E o negócio mais recente, com certeza, exige muito mais dele. O importante para o Carlos, para os empreendedores que vão ter mais negócios, é equilibrar a agenda de uma forma proporcional, o que cada negócio exige. E ter a disciplina, né, de você ter reuniões periódicas com o seu time, de você fazer, né, parar para discutir a parte financeira, a parte estratégica do negócio, colocando isso numa agenda. Isso é muito importante, né? A gente não pode trabalhar de forma aleatória. Se ele trabalha de forma aleatória, eu acredito que não, porque ele está tendo muito sucesso, aumenta a chance do negócio, né? Então, é importante que o empreendedor tenha ali uma agenda bem construída, bem elaborada, e o time dele também, o time de cada uma dessas empresas, saber quando ele vai estar lá, quanto que ele pode apoiar, porque senão fica uma troca de informação, uma demanda e muito trabalhado na reação. Então, quando você tem uma boa agenda, você trabalha na prevenção. Você está olhando para o negócio à frente, discutindo situações de futuro e o negócio vai fluir muito melhor. Ivo, quando a pessoa tem aí 2, 3 empreendimentos, é importante ele ter parceiros no negócio para ajudar, inclusive, nessa questão da administração? Olha, falando em parceiro, sim, eu vou falar de 2 tipos aqui, né? Um que seja um próprio sócio, né? Um parceiro já mais próximo, um acionista, uma pessoa que ajuda ele, até um conselheiro, um mentor. É muito importante porque o empresário normalmente trabalha de forma muito sozinho, toma muitas decisões ali de forma única. Isso gera, obviamente, mais insegurança a seguir. Então, ter um mentor, um sócio mais experiente, uma pessoa que possa ajudar é importante. E ter parceiros também bons subcontratados, bons parceiros de negócio. Uma empresa que forneça um bom sistema de software, um parceiro que entregue, por exemplo, matéria-prima, um parceiro que ajude também a qualificar pessoas. É muito importante. Isso tudo ajuda muito o empreendedor a fortalecer o seu negócio. Ele tem que entender que ele não está sozinho. É importante que ele busque apoio, que ele busque, né, pessoas que estejam ao lado dele fazendo com que o negócio dele se desenvolva. É claro que isso tem que caber dentro lá do orçamento dele, do fluxo de caixa dele. Agora, ter parceiros subcontratados, ou sócios, ou parceiros, ou mentores ao lado, é muito importante para ajudá-lo na decisão, para ajudar ele a manter o negócio. Ivo, para a gente finalizar, dê uma dica para aquele empreendedor que até tem vontade, mas não tem ali coragem ainda de se dividir em mais de um negócio. Olha, eu recomendo que primeiro ele estude o novo negócio. Primeiro que ele se desafie, né? Se ele já é empreendedor, ele já sabe das dificuldades e das pedras que ele vai percorrer. Mas se ele estudar e ele fizer um bom planejamento de negócio, um estudo daquele negócio de forma profunda, pesquisando o mercado, pesquisando outras empresas que prestam o mesmo tipo de serviço ou o mesmo produto, pesquisando o mercado que vai consumir, que localidade, o perfil do seu consumidor ou do cliente, se for B2B, né, se for vender para empresa, o perfil das empresas, se ele pesquisar bem, fizer um bom estudo, um plano de negócio bem elaborado, e ele, obviamente, esse estudo vai dar segurança para esse processo, vá. E você, Camilo, usou a palavra certa, né? Coragem, né? O empreendedor precisa ter coragem, ele precisa se desafiar. E com certeza lá na frente, depois de alguns anos, ele vai perceber que o negócio deu certo, porque ele obviamente organizou bem o dinheiro, bem todo o recurso financeiro, e o negócio vai ter sucesso. São premissas que eu acredito, né? Também sou empreendedor, sou cauteloso em algumas frentes, mas quando você faz isso de forma organizada, otimizada, planejada e com muito estudo, as chances são muito grandes de você desenvolver, crescer e o seu negócio ter sucesso. E eu desejo, naturalmente, a todos os empreendedores essa coragem, né, para poder crescer e desenvolver novos negócios.
É isso aí, Ivo. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente, pelas dicas que você deu, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Vou estar sempre à disposição do programa e desejo aí a todos os empreendedores muito sucesso. Eu quero agradecer também a sua audiência, a sua companhia e te convido para ficar ligadinho na programação do canal Empreender, porque assistir, você sabe, né? É sempre um bom negócio. Te espero no próximo Empreender em Dose Dupla. Tchau!